Olá pessoal, mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias, as que vão acontecer e as que já estão acontecendo. Esse vídeo é para mostrar para os irmãos que a profecia de Apocalipse capítulo 13, o verso 16 e 17, a qual se trata da marca da besta, está em via de cumprimento. Pois eu venho trazer esse vídeo notícias sobre esse respeito. Mas antes de mostrar para os irmãos esse noticiário, eu quero ler um texto do Espírito de Profecia, do livro Serviço Cristão, do capítulo 14, na página 155, falando a respeito dessa profecia. Diz assim: é acerca da lei de Deus, o que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e os seus, e será decisivo para todo mundo. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado, eles mesmos, mas da tribuna sagrada estarão com o povo para que guarde o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízo indicadores do desprazer de Deus, por não ser santificado o domingo. Essas calamidades aumentarão mais e mais, uma catástrofe seguirá de perto a outra, e os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Esta falsidade é estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Então, irmãos, aqui a profecia preve que vai vir uma lei dominical. A desculpa serão as calamidades, as inundações, terremoto, as mudanças climáticas. O resultado disso tudo, eles vão alegar que eles não estão guardando o domingo. Então, eles vão colocar uma lei dominical universal. Iniciará com os Estados Unidos e depois todos os países do mundo adotarão as mesmas medidas. Então, já o movimento em favor da lei dominical está em atividade. E esta é a notícia que os irmãos vão ver agora. E a besta que representa o papado, ele já fez uma encíclica, Laudato Si, enganando o mundo inteiro, que o domingo tem que estar nas mudanças climáticas. Um dia para a família, um dia para o descanso, um dia para acabar com as mudanças climáticas. A segunda encíclica papal. E as pessoas estão enganadas nesse projeto das mudanças climáticas. E é nesse projeto das mudanças climáticas que virá a lei dominical, a qual a Bíblia declara que é a marca da besta. As pessoas que acreditarem que o domingo é o dia do Senhor, é o verdadeiro dia de descanso, então essas pessoas vão receber o sinal da besta na testa, que é na mente. Então, a testa simboliza a mente. As pessoas foram enganadas pelas falsas doutrinas das igrejas evangélicas e da igreja católica. Recebeu a autoridade da besta, recebeu a autoridade da igreja católica. Isso que é o sinal da besta. É a supremacia da igreja católica que se manifesta na guarda do domingo. Então, irmãos, os que vão receber o sinal da besta na mão direita são aqueles que, mesmo sabendo que o verdadeiro dia do Senhor é o sábado, mas eles, para não ser perseguidos, eles preferem guardar o domingo. As leis do trabalho forçarão eles a trabalhar no sábado e descansar no domingo. São as pessoas covardes, são as pessoas que se apostataram por causa do decreto dominical. Então, nesse período, essas pessoas que, mesmo sabendo que o verdadeiro sábado é o sétimo dia da semana, mas para não sofrer opróbrio por causa da verdade, guardarem o domingo, receberão na mão direita o selo da besta, pois a mão direita é o símbolo do trabalho. E como é que as pessoas vão parar de comprar e vender? Exatamente
todos aqueles que não guardarem o domingo vão ser privados de comprar e vender. Isso é a pena mínima. Eles vão sofrer perseguições, torturas, prisões e morte por não aceitarem guardar o domingo. Isso é a coisa mais simples, é proibir uma pessoa por não guardar o domingo de comprar e vender. Pois existe os sindicatos para isso. Os sindicatos serão dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia qual nunca houve. Os sindicatos serão os fiscais do decreto dominical. No seu bairro terá o presidente do bairro e ali vai vigiar a sua rua, a sua casa. No seu trabalho tem o sindicato. E em toda parte, todo emprego terá o sindicato. Então, o presidente do bairro, ali a associação dos moradores, ali é o sindicato para o bairro. Então, irmãos, todos aqueles que não guardarem o domingo será perseguido. Está muito perto uma grande perseguição para todos aqueles que guardam o sábado. Para finalizar essa leitura, quero deixar mais um texto pequeno aqui para nós meditar. Está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição por santificarem o sétimo dia. Mas o povo de Deus deve ficar firme a favor dele. E o Senhor operará em seu favor, mostrando claramente ser ele o Deus dos deuses. Então, quando sair o decreto dominical, ainda que nós seremos perseguidos por causa da lei dominical, a qual virá pelo projeto das mudanças climáticas, ainda que nós seja perseguido por não guardar o domingo, não abandonar, guardar o santo sábado, mas nós temos que manter firme na verdade. Agora veja o vídeo sobre as últimas notícias sobre a nova ordem mundial. Se preparem, a marca da besta está chegando. Quem guardar o domingo receberá as 7 últimas pragas. Para escapar das 7 últimas pragas, precisa guardar o sábado do 7º dia. Mais uma vez, mostrar para os irmãos o que é a marca da besta. É o domingo obrigatório, é a marca da besta. O domingo obrigatório é a marca da besta. O sábado é o selo do Deus vivo. Veja aí as últimas notícias sobre a nova ordem mundial. O vídeo na tela. As ruas de Paris, que se acostumaram com a presença dos coletes amarelos nos finais de semana, foram palco de outra manifestação neste sábado. Milhares de pessoas saíram de casa para pressionar líderes mundiais por políticas mais consistentes de preservação do meio ambiente. As manifestações fazem parte de uma série de atos organizados por estudantes do mundo todo para alertar sobre os perigos das mudanças climáticas. Com placas e palavras de ordem, os jovens pediram mais atenção dos governantes para garantir um planeta habitável no futuro. Olá, uma vez mais gostaríamos de partilhar convosco notícias em relação ao decreto dominical, mas antes disso gostaria de partilhar um versículo bíblico convosco. E este versículo encontra-se no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 23, no qual diz: Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e na Bíblia portuguesa diz será entendido em adivinhações, mas no original diz que entenderá frases enigmáticas. Okay. Então, nestes últimos dias, o homem do pecado, o Papa Francisco, irá usar frases enigmáticas. E no versículo 25, logo no princípio, diz e pelas as suas políticas, como diz no original, não é pelo sentimento, mas pelas suas políticas, o Laudato Si, ele fará prosperar o engano. E sobre a sua política, Laudato Si, ele destruirá muitos. E eu gostaria então de partilhar convosco algumas destas frases enigmáticas que o Papa está a usar. E uma destas frases enigmáticas são as mudanças climáticas. E nos nossos dias, a maior parte das pessoas, incluindo adventistas do sétimo dia, não compreendem o que realmente quer dizer mudanças climáticas. E gostaria então de partilhar convosco uma outra frase enigmática que o Papa usa. Do dia 23 ao 25 de maio deste ano, 2019, acontecerá então as eleições europeias no Parlamento Europeu.
E um dos tópicos principais nestas eleições europeias será o decreto dominical. E este será o tópico principal nestas eleições europeias agora em maio. Os bispos europeus estão a preparar-se de antemão para apresentar este tópico nas eleições. Eles querem que a União Europeia legalizem o domingo em todos os países europeus. Então, os bispos europeus lançam uma declaração em vista das eleições europeias de 2019. Os bispos europeus vão publicar hoje a declaração, isto foi no dia 14 de fevereiro, vão publicar hoje a declaração Reconstruir a Comunidade na Europa. As eleições da União Europeia oferecem uma grande oportunidade para fazer as escolhas políticas que fomentarão uma irmandade renovada entre as pessoas, relançando o projeto europeu. Cuidando com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável não pode estar limitado às fronteiras da União Europeia. E aqui tem estas frases enigmáticas: o cuidado com o meio ambiente, que isto quer dizer as mudanças climáticas, e o desenvolvimento sustentável. E agora vamos ver o que é que realmente isso quer dizer. E ouviremos isso do Papa Francisco. O Papa Francisco expressa solidariedade pelas metas de desenvolvimento sustentáveis na Cimeira Globalista. Papa Francisco continua a dizer: não podemos falar realmente de desenvolvimento sustentável sem solidariedade. E aqui pode-se ver confrontar com Laudato Si, ponto 159. Até poderíamos dizer que o bem, se não é o bem comum, não há, na verdade, bem. Então nós estamos a ver que o desenvolvimento sustentável é sobre o bem comum. E isto vem da encíclica papal Laudato Si. Okay. E agora vamos ver o que é que realmente é este bem comum. Vejamos o que é o bem comum. Em março, 7 de março de 2019, neste comece que é a Igreja Católica na União Europeia. E eles têm esta Assembleia Plenária da Primavera. Os bispos europeus irão se reunir antes das eleições europeias de 2019. O diálogo com Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia, será uma oportunidade para os bispos realçarem a necessidade de redescobrir a identidade comum da Europa e melhor proteger as pessoas, famílias e culturas. Colocar a pessoa humana no coração das políticas públicas e envolver os cidadãos em projetos vistos como mais inclusivos e que melhor servem o bem comum também farão parte das prioridades da União Europeia. Então nós vemos o bem comum, que é uma frase enigmática que o Papa está a usar. Isto vem, como eu disse no princípio, da Igreja Católica, do comércio que é a Igreja Católica na União Europeia. Não. Então vejamos, através do catecismo da Igreja Católica, o que realmente é o bem comum. No artigo 3, ele diz, aqui diz o terceiro mandamento, mas é o quarto mandamento, diz no ponto 2188, em respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos deveriam buscar reconhecimento dos domingos e dos dias santos da Igreja como feriados legais. Então nós vemos, deles mesmo dos católicos, saindo da Igreja Católica, que o bem comum refere-se à lei do domingo, ao decreto dominical. Então nós deveríamos nos acostumar a algumas destas frases enigmáticas que o Papa usa. Mudança climática, o cuidado pelo meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, bem comum. Estas são frases enigmáticas que o Papa usa. Ouvimos no livro de Daniel, ele diz que ele usará frases e entenderá frases enigmáticas. Não. E A.T. Jones, Alfonso Jones, ele falou um pouco sobre isso. Ele citou um palestrante a favor da lei dominical nessa altura, em 1898. Então aqui está a citação. Quando falamos de direitos naturais, isto tem de ter limitações. Os direitos naturais do individual na comunidade estão subordinados ao bem comum. As leis do sábado
como eles chamam, têm provado ser para o bem comum. Esta é a citação, e agora A.T. Jones, Alonso Jones, ele explica: os direitos naturais estão restringidos nos interesses das leis dominicais. As leis dominicais são uma negação dos direitos naturais. Okay. E isto foi escrito em 1898, 21 de abril, pelo Alonso Jones. Isto encontra-se no Sentinela Americano, na página 243. Okay. E esta citação vocês encontram aí na descrição. E aqui nós podemos ver que este bem comum é desistir, digamos, dos vossos direitos naturais, para assim se poder guardar o domingo. Então, se o vosso direito natural é ir à igreja ao sábado ou trabalhar no campo, ou seja, não for ao domingo, têm que desistir disso por causa do bem comum, que é guardar o domingo. E isso será feito por lei. Now, one more. E aqui, a 8 de fevereiro de 1895, foi escrito no Boletim da Conferência Geral, e isto está no parágrafo 62, em que está escrito: no ano 1877, foi passada uma lei federal em relação a fábricas na Suíça. Quase todos os países na Europa têm estas leis das fábricas. Elas são, em grande parte, o resultado da agitação dos socialistas para a proteção da classe trabalhadora. Entre outras provisões, há uma cláusula para o domingo, exigindo que nenhum trabalho seja feito ao domingo, nem em vários outros dias da Igreja, os quais podem ser nomeados até 8 por ano. Estas leis são feitas no interesse das classes trabalhadoras para as proteger e alegam não ter qualquer referência à religião. Esta citação também está na descrição, então nós podemos ver que não estamos muito longe de passar em decreto dominical. E este será o tópico principal, o assunto principal de que se falará nestas próximas eleições em maio, 23 e 26 de maio deste ano, para que assim a União Europeia legalize, passe o decreto, uma lei dominical. Gostaria agora de passar um vídeo que está em italiano. Este vídeo da Aliança Europeia pelo Domingo. E isto é em preparação para o que está a vir em maio. Então eu irei sumarizar, traduzir um pouco, fazer um sumário do vídeo, porque ele está em italiano, talvez vocês consigam compreender alguma coisa, e os subtítulos estão em inglês. E o vídeo, o ponto principal deste vídeo, que esta Aliança Europeia pelo Domingo estão a querer implementar, eles focam muito no trabalho, e que o trabalho é necessário, o trabalho é bom para a sociedade, para a economia, mas no entanto é necessário algo para balancear isso. Por muito que seja bom e que faça bem, as pessoas precisam de um descanso, e então esse descanso terá de ser o domingo. E esse é o ponto principal deste vídeo, pelo qual eles estão a chamar a atenção para os políticos. Eles dizem que muitas vezes a nível nacional é difícil, então têm que ir às europeias, têm que ir falar com os delegados europeus e isto quer dizer trazer este assunto ao Parlamento Europeu. E é isso que eles estão a planear fazer, é isso que eles vão fazer agora, a 23 a 26 de maio, trazer este assunto ao Parlamento Europeu nas eleições. Que sim, o trabalho é necessário, o trabalho faz bem, como disse, faz bem à sociedade, faz bem à economia, mas é preciso haver, como eles dizem, um dia para descanso, um dia para a família. E esse dia eles estão a puxar para que se legalize então o domingo. Quatro ONGs anunciaram que entraram com processos contra o Estado francês por falta de ações contra o aquecimento global. O caso do século, como a mobilização foi chamada, conta com o apoio de 2 milhões de franceses. Segundo uma advogada do Greenpeace, o processo é muito ambicioso e tem 3 objetivos.
O primeiro é o reconhecimento expresso da obrigação do Estado em combater a mudança climática. O segundo é a constatação das falhas do governo. E o terceiro é obrigar o presidente a agir. Em um vídeo postado na internet, estrelas como Marion Cotillard e Juliette Binoche manifestaram seu apoio à causa. No vídeo, os representantes sublinham as metas da ação e convocam o público para uma manifestação neste sábado. Des millions a engagé un vrai printemps climatique et social.